complicado. Para o adolescente, eles são aborrecentes, mas é legal. Mas o adulto, ele já tem uma formação. Como eu vou disciplinar um adulto? Difícil demais. Mas muitos, graças a Deus, muitos aqui que praticam, sempre veem um professor como alguém de respeito. Não, professor, tudo bem. Às vezes um tom forte. Eu tenho essa voz muito grave, né? Muitos pais falam, às vezes assusta. Minhas filhas se assustam. Eu entendo, elas estão se acostumando, vivem comigo todos os dias. Imagine um aluno que vem 2 vezes por semana, um pai que vem 1, 2 vezes por semana. Então a disciplina ali, o entender, né? É respeito, é disciplina, segue esse passo. Como eu uso como exemplo com os pais, eu não saio de casa para pegar no pé de ninguém porque eu quero pegar. Não, eu saio de casa porque isso aqui é uma extensão da minha casa e fazer aquilo que eu faço. O que eu sou dentro do tatame, dentro do dojo, eu sou mesmo fora, na minha casa, no shopping. Minha esposa, só pegando um gancho, eu dei aula na escola pública, perto da minha casa. Então, quando eu passo na rua, ô professor, oi professor. Minha esposa, meu Deus, mas, isso aqui... mas eu dei aula, é normal. Sou professor na escola, sou professor fora. Mas continuo sendo um ser humano. Professor é professor 24 horas por dia. Professor é professor. E eu acho que essa disciplina, até dessa questão da filosofia, faz parte da aula. Se não tiver, não faz sentido. Não faz. Eu vou pegar não é um exemplo não, mas é uma diferença, uma divergência aqui. Não é... Espero que os professores me entendam. O judô infantil, apesar que aqui eu não, com o professor novo eu nunca assisti. Com os outros professores, os professores já tinham assistido, até participei. Tem um caráter muito lúdico, para quem é formado em educação física, ludicidade, recreação. No karatê tem muito mais difícil. Muito mais, eu posso falar, menos frequência. Tem professor que tem muita frequência, com ludicidade, se forma em educação física, acha que isso é benéfico. Na minha formação, o lúdico e a recreação, ela entra em alguns aspectos do meu cronograma de aula. Então, todos os anos, eu tenho o meu plano de aula. É uma coisa que eu gostei na faculdade. Eu gostei do plano de aula. Mesmo que eu mude algo, eu já sei o que eu vou passar naquela aula. Pode acontecer talvez um horário, eu perder uns 10, 15 minutos, eu não conseguir fazer aquela atividade. Vou fazer na próxima aula. Então, essa questão da diferença, né, do entender, eu comparo com o judô, porque o judô tem a ludicidade. Sim. Muito, muito frequente. Na minha aula de karatê, não é frequente. Mas vai ter. Entendi. E tem esse aspecto de repente, também não virar bagunça, no sentido de... A gente tá falando de uma arte marcial, talvez as pessoas falem, luta, eu luto karatê. Se a gente não tem disciplina, se a gente não segue uma filosofia, isso vira uma luta que a pessoa pode ir pra rua para aplicar em qualquer situação. Sim. E que não é a necessidade ou a característica da modalidade, certo? Se você pegar luta em geral, não vou especificar nenhuma. Quem pratica algum tipo de luta se torna uma pessoa mais calma. Como assim? Porque ele acaba ganhando uma arma na mão, uma carta. Se eu usar algo que eu estou aprendendo, eu posso machucar. Ele aprende na cabeça o quanto ele pode administrar aquilo, aquela situação adversa. Uma vez o presidente fez uma pergunta para mim, mas uma situação bem complicada. Presidente, não, mas uma última situação, alguém em perigo, morte, eu vou me expor, com certeza. Assim como pegar o gancho, né? Como um policial, em último caso, eu vou expor, colocar a minha vida Sim. naquela disposição para evitar qualquer algo mais grave. E se eu nessa ação minha eu acabar sofrendo algo, seria o caso, né? Sim ou não, de você sofrer ou outra pessoa. Sim. Então quem pratica uma luta acaba fugindo. Fica provocando.
Eu sou da década de 80. Então, o Karate Kid, quando surgiu, aquela coisa do Cobra Kai, Miyagi-Do, era muito natural. Eu passar isso na escola. Normal. Não sei o que. Eu nunca fui de briga. Nunca. Nunca fui de briga. Então vai ser natural você mostrar para o aluno, ó, você pode. Você viu que você pode? E na escola, você vai fazer o quê? E no trabalho. Pessoa um adulto, você vai dar. Seu chefe te dá um grito e você já vou dar dá pancada. um golpe. Não, tá bom, tudo bem. Então, além de tudo, o Karatê traz essa serenidade, essa paz, esse autoconhecimento, esse Sim. controle, né? Eu tô falando aqui, falei, é golpe que chama mesmo? Golpe. E aí você falou agora de lutar e tal. E aí eu tenho uma pergunta para quem assistiu o último podcast, eu fiz ela, mas vou fazer ela também para você porque eu acho muito importante. Você sabe por que a faxineira não luta karatê? Porque a faxineira não luta.